Léo Ortiz e Léo Pereira ficam fora da convocação da seleção brasileira e técnico Ancelotti leva apenas o lateral esquerdo Alexandro. Flamengo prepara a venda de zagueiro titular. Tudo sobre a 21ª rodada, confronto de daqui a pouco, 21h, 9 da noite no Maraca, entre Flamengo e Vitória. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Daqui a pouco estou partindo para o Maraca, 9 da noite a bola rola. Flamengo e Vitória, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer aqui todos os detalhes, mas antes, deixa eu falar aqui da convocação da seleção brasileira, do técnico italiano Carlo Ancelotti. Alexandro, lateral esquerdo, foi o único jogador do Flamengo convocado para os dois jogos desta data FIFA de setembro, contra Chile, dia 4, e Bolívia, dia 9. Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Samuel Lino, que estavam na pré-lista, ficaram de fora. E dos males, o menor, né, gente? O Ancelotti, só convocando aí o Alexandro para a seleção brasileira, o Léo Ortiz e o Léo Pereira vão finalmente conseguir descansar aí nesse período sem jogos, data FIFA, e é importante, porque a dupla de zaga está desgastada, não consegue aí, né, um substituto, o Danilo que acabou de voltar, mas não foi titular ainda, Léo Ortiz e Léo Pereira estão com desgaste lá em cima, e se um deles fosse convocado aí para a seleção brasileira, aí que não teria descanso mesmo. Então, ficou legal aí, só o Alexandro convocado. Os jogadores que atuam no Brasil, o goleiro Hugo Souza do Corinthians, o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Caio Jorge, ambos do Cruzeiro. O resto, vocês já sabem, né? Algumas caras novas, enfim, o Lucas Paquetá voltou aí para a seleção brasileira depois de ser aí absolvido. E o Ancelotti, ele explicou por que não convocou alguns atletas, inclusive o Gerson, né? Que foi para o Zenit, mas viu aí o Douglas Santos e o Luiz Henrique. Dois jogadores do Zenit, mas o Gerson ficou de fora. E o Ancelotti disse, né, sobre esses jogadores, principalmente Léo Ortiz e Danilo. É uma lista que mudou um pouco em relação à última convocação, contra Paraguai e Equador. Há novos jogadores que estão agora, como Carlos Augusto, Beraldo, Léo Ortiz, Danilo, Andrés Pereira, Gerson, Ederson, Antony e Vinícius Júnior. Esses não estão nessa convocação da seleção, ficaram de fora. Eles não estão porque a ideia que eu tenho é conhecer novos atletas, que eu ainda não conheço bem, no perfil de caráter e pessoal, não no perfil técnico. Eu conheço todos tecnicamente. O que eu quero é conhecer outros que possam ajudar a seleção a fazer um bom trabalho, esses jogadores que não estão agora trabalhando, que não trabalharam muito bem na primeira convocação, e eu quero agradecer a cada um deles. Por isso, nesta segunda convocação, há novos jogadores, então tá aí a explicação do técnico Carlo Ancelotti. O Flamengo ainda pode ter vários convocados: Varela, Arrascaeta, De La Cruz e Matias Vinha na seleção uruguaia, Carrascal na seleção colombiana e Gonzalo Plata na seleção equatoriana. Vamos aguardar aí, né, as próximas seleções nessa questão aí de convocados. Bom, a gente falou aqui muito de zagueiro, né, Léo Ortiz e Léo Pereira. O Flamengo, que segundo o GE, prepara aí, né, se prepara para vender um de seus zagueiros titulares. A diretoria trabalha com a possibilidade de negociar um dos dois atletas, ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, no fim da temporada, né, no próximo ano, aí, em 2026. A tendência é que pelo menos um dos atletas seja vendido, ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, dependendo da proposta. Tem que ser uma proposta muito boa. O Flamengo não está colocando os zagueiros à venda, né? Mas se chegar uma proposta muito boa para o Ortiz ou para o Léo Pereira, o Flamengo vai vender e já vai ao mercado em busca de renovação, né? O Flamengo prepara aí
a busca por reforços para o setor defensivo para a temporada 2026, segundo o GE. Mas uma informação importante é que, nesse momento, chance zero do Flamengo vender Léo Ortiz ou Léo Pereira. E o martelo já está batido. Eles não saem até terminar a temporada. É uma ordem que vem de cima para baixo. O BAP não quer vender nenhum jogador titular. O Boto já comentou isso, né, com alguns empresários de atletas, inclusive com o próprio Filipe Luiz e com a comissão técnica. Não sai mais nenhum titular depois aí das saídas de Gerson e Wesley. Então, Léo Ortiz e Léo Pereira vão permanecer no Flamengo nesta temporada. Os clubes que estão interessados prometem aumentar as ofertas, mas o Flamengo está aí calçado e blindado. Então tá aí a informação do GE, Flamengo preparando a venda de um zagueiro titular para 2026. A pergunta que não quer calar: Léo Pereira e Léo Ortiz, qual jogador você venderia em 2026 caso chegue uma boa proposta? Deixa aí nos comentários. Ou não venderia nenhum dos dois? A sua opinião é muito importante aqui pra gente. Bom, vamos falar de Flamengo e Vitória, que se enfrentam daqui a pouco, 21 horas, horário de Brasília, 9 da noite, duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder do Brasileirão, o Flamengo, terá praticamente todo o elenco à disposição para enfrentar o Vitória. A única exceção é o Pulgar, que vem se recuperando aí de uma cirurgia, né? Todo mundo já sabe, ele foi lá para o Chile, realizou aí essa cirurgia com seu médico de confiança, mas já ele entra aí no período de transição. E aí o Filipe Luiz, ele comemorou e muito, né, o fato de ter aí todos os jogadores à disposição por conta de baixas, lesões, cartões, enfim. Ele não repete uma escalação desde a final do Campeonato Carioca em março, e agora ele pode ter a oportunidade. O Vitória não vence há 5 rodadas no Brasileiro e precisa aí de um bom resultado no Maracanã para melhorar a confiança de um time que deixou aí escapar 3 resultados positivos nos minutos finais contra Sport, Palmeiras e Juventude. Tem que tomar cuidado com esse jogo. O Vitória não tá morto, não. Vitória não é bobo, não, hein? Tem que jogar sério. Transmitem o jogo o Sport TV e o Premier. Com apenas um desfalque, o Pulgar, e com uma semana de descanso pela frente, depois do jogo contra o Vitória, Filipe Luiz não deve poupar peças no jogo de hoje. Mas existem algumas dúvidas. Danilo, por exemplo, voltou, está 100% recuperado. A zaga está muito desgastada. Será que o Danilo será titular hoje, no lugar de um dos Léos? O treinador pode fazer mudanças aí na defesa. No ataque, Plata e Luiz Araújo disputam a vaga e Pedro deve voltar ao time titular. Com isso, a provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Plata ou Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. O técnico Fábio Carille conta com os retornos de 2 jogadores que cumpriram suspensão, o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald, mas perdeu o defensor Neres pelo mesmo motivo. Departamento médico continua cheio, mas o volante William Oliveira está recuperado de lesão no joelho e à disposição do treinador rubro-negro. A provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon. Ricardo Railer, Ronald, Cantalapiedra, Eric, Osvaldo e Renato Kaiser. Tá aí o provável time do Vitória para encarar o Flamengo. Apita o jogo Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Eu vi um monte de gente reclamando, né? E esse monte de gente são torcedores do Cruzeiro e jornalistas do Cruzeiro, dizendo: olha, o Cruzeiro tem que ir na CBF e pedir para que nunca mais um árbitro carioca apite jogos do Cruzeiro. O que mais acontece é isso aqui, ó. Árbitro mineiro apitando o jogo do Flamengo, Flamengo que disputa o campeonato com o Mineiro, o Cruzeiro, que tá lá em cima, né? Tá na 2ª colocação. E aí tem mais um mineiro apitando o jogo do Flamengo. Aí mineiro pode apitar o jogo do Flamengo, carioca não pode apitar o jogo do Cruzeiro. Que loucura! Apita o jogo o mineiro Felipe Fernandes de Lima, que faça um bom trabalho hoje, seja responsável e não atrapalhe o espetáculo. A auxiliar número 1, Felipe Alan Costa de Oliveira, também de Minas. Auxiliar número 2, Leonardo Henrique Pereira, também de Minas. O VAR, também um mineiro, quarteto mineiro, hein? Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Tá aí o quadro de arbitragem para Flamengo e Vitória. Você tá confiante na vitória
do Mengão diante do Vitória? Deixa aí nos comentários qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo de hoje. Bom, tô indo agora pro Maraca, a gente se encontra e assim que o árbitro apitar o fim do jogo, estaremos ao vivo comentando aí, se possível, mais uma vitória do Mengão no Brasileirão. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!